7 horas mais 39 minutos. Confira os destaques desta quinta-feira. E agora é por decreto. No estado de São Paulo, torna obrigatório o uso de máscaras no transporte público a partir do dia 4 de maio. Ana Lúcia Ferreira, o seu destaque. E São José dos Campos assina contrato da linha verde. Obras devem começar dentro de 3 meses. E o destaque esportivo é seu, João Bosco. 2020, o ano que não existiu. E mais, a Anvisa aprova a realização de testes rápidos de anticorpos para o novo coronavírus em farmácias e também drogarias. E hoje nós vamos conversar com o diretor e coordenador geral de políticas do Sindicato dos Químicos de São José dos Campos e região do Vale do Paraíba. Amanhã é dia 1º de maio, né? Dia do Trabalhador. O David Souza Júnior será o nosso entrevistado de hoje a partir das 8h20. Esses destaques e muito mais você confere agora. A Rádio da Diocese abre espaço para a informação, as notícias da sua cidade, do país e do mundo. Começa agora, Jornal da Mensagem. 7 horas mais 40 minutos. Olá, muito bom dia. Está no ar mais uma edição do Jornal da Mensagem. Hoje, dia 30 de abril de 2020, uma quinta-feira. O jornalismo da Rádio Mensagem tem a coordenação de Donizete Eugênio, a mesa de som é de Robson Barros, as reportagens de Ana Lúcia Ferreira, editoria de esportes hoje é de João Bosco e a direção geral é do padre Carlos Eduardo de Quadro. Jornal da Mensagem. Apresentação, Donizete Eugênio. E você, ouvinte do Jornal da Mensagem, anote o nosso WhatsApp, 974110125. Previsão do tempo. E para começar a quinta-feira, vamos então com a previsão do tempo. Segundo o CPTEC INPE, hoje a temperatura deverá chegar a 28 graus. E hoje nós teremos aí um predomínio de sol, hein? Olha, a possibilidade de chuva hoje é mínima, apenas 5%. Então hoje o dia será de predomínio de sol em toda a região do Vale do Paraíba e no Vale do Paraíba haverá chance também de formação de névoas agora pela manhã em alguns setores aqui da nossa região. As temperaturas estarão estáveis com amplitude térmica significativa. Para amanhã, sexta-feira, feriado, né? Amanhã dia do trabalhador, amanhã dia 1º de maio. 1º de maio também é aniversário da nossa Diocese de São José dos Campos, que completa 39 anos de evangelização pastoral. Amanhã, sexta-feira, o dia será com variação de nebulosidade na parte da manhã e as temperaturas também estarão significativamente elevadas. Estradas. Atenção, motorista, vamos então atualizar informações das estradas, véspera de feriado, de pandemia. Ana Lúcia Ferreira já chegando então com as informações pra gente. Alô, Ana, muito bom dia. Oi, Doni, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está nos acompanhando aqui pela Rádio Mensagem. É verdade, né? Hoje já é quinta-feira e a gente segue nessa expectativa aí, né, de alguma movimentação maior ou menor nos próximos dias. O fato é que, pelo menos por enquanto, a situação continua na mesma, Doni. E a grande notícia para quem transita aqui na região é essa que você já pincelou para a gente. A partir do dia 4, então, a previsão aí de uma fiscalização, de uma presença maior de máscaras, sobretudo no transporte aqui na região do estado de São Paulo. Passível, inclusive, até de multa, né? E vamos ver como é que isso vai se desenvolver também nas cidades da região, né? A gente mantém esse contato também com as administrações municipais. Na rodovia Presidente Dutra, nesse momento o motorista faz aí um bom caminho sim, viu? Faz um bom caminho da região aqui do Vale até a capital paulista. Nas demais rodovias que cortam a nossa região, o trânsito também é positivo e não há registro de acidentes nas últimas horas. Mercado financeiro. 7 horas mais 43 minutos. O secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, ele disse que a proposta que proíbe reajustes nos salários de servidores estaduais e municipais por 18 meses irá proporcionar uma economia de 100 bilhões de reais para governadores e prefeitos. O projeto também congela os salários dos servidores federais.
Porém, segundo Mansueto, já não havia previsão de reajuste para os funcionários da União neste ano próximo. O congelamento dos salários foi proposto pelo Senado e pelo Ministério da Economia como contrapartida a uma proposta de socorro a estados e municípios por conta da crise do coronavírus. Esporte. 7 horas mais 44 minutos. Vamos então com as informações do esporte. Hoje é dia do poeta João Bosco, que já está conosco. O poeta Bosco, muito bom dia. Bom dia, Doni. Bom dia, Ana. Bom dia, Robinho. Bom dia, ouvintes da mensagem. Tudo bem? Estar com vocês. Tudo bem, Bosco? Tudo bem, graças a Deus. Frase do dia, Bosco. Olha, hoje eu não tenho frase do dia. E vou dizer por quê. Presta atenção. 2020, o ano que não existiu. Essa foi a manchete. E eu não tenho frase para o ano que ainda não existiu, porque se não existiu, não tem frase. Falamos normalmente, a gente fala que o ano começa depois do carnaval. Quando falamos isso, é porque a gente sabe que antes do carnaval, nada acontece no país. Tudo começa a acontecer depois do carnaval. 2020 se tornou um ano diferente. Ele deverá ficar conhecido como o ano que não existiu, porque o carnaval acabou e o ano acabou, morreu abraçado com ele. Até agora, nada. Ouvimos algumas histórias, agora estamos ouvindo outras, ou seja, parece que ninguém sabe nada. Ninguém sabe quando será o pico da pandemia, que começou sem data marcada e não tem data marcada para acabar. E de repente, tudo parou. As ruas estão vazias, o comércio fechado, o povo com medo, os estádios fechados, a bola parou de rolar, sem data para retornar. O dinheiro está acabando. E para receber R$600, você tem que comprar um celular que custa 1.000. Tudo está decidido e nada está decidido. 2020 terminou antes de começar. E se futebol é a nossa praia, estamos sem sol, sem areia, sem mar. Mas dizem que a onda vai passar, assim como o bonde, mas a gente não sabe aonde. A cúpula da CBF teve uma reunião com as federações estaduais nesta terça-feira, na qual os rumos do calendário brasileiro foram tratados. Que rumos? A sugestão da CBF é que, se possível, as filiadas tentem viabilizar o retorno dos campeonatos locais no fim de semana do dia 17 de maio. Só que, para isso, eles não podem esquecer de consultar os 11 titulares do Supremo para ver se eles vão permitir. Então, o ano não vai terminar. E se terminar, nada vai acontecer por tudo que está caminhando para isso. É isso, Doni. É isso, é o poeta Bosco, né? Sempre, eu diria, de trivela, de 3 dedos, mas sempre fazendo a rede balançar nesse horário com poesia, com informação ao mesmo tempo. Você falou no teu texto de que para ganhar 600, para retirar R$600, tem que comprar um celular de 1.000. Agora, por volta das 5 horas da manhã, Bosco, na Caixa Econômica ali do bairro do São João, em frente ao antigo Elvira, eu contei 18 pessoas na fila, já formando uma fila às 5 horas da manhã, 18 pessoas. E ontem eu fiz um comentário em relação para que serve o cartão cidadão, para que serve aquele cartão para quem trabalhou nas eleições passadas, recebeu um cartão para receber R$30 de lanche, e ninguém se preocupa com essas pessoas que precisam enfrentar uma Caixa Econômica, sendo que nós temos as lotéricas à disposição, né? Exatamente. Eu costumo dizer que, graças a Deus, o Brasil não lança nenhum astronauta, porque o nosso sistema, eu vejo pelos processos digitalizados, a digitalização foi muito importante para nós advogados, porque a gente rapidamente abrindo o computador, quando a gente consegue acessar o tribunal, a gente descobre, por exemplo, que o seu processo não está andando. Quer dizer, para isso serviu. Agora,
não são celulares simples que conseguem fazer certos procedimentos. Então, a pessoa, para conseguir receber 600, vai gastar mais 600, 700, normalmente R$1.000 para conseguir comprar um celular para receber os 600. É um negócio complicado, porque não é fácil. Você faz a experiência, por exemplo, no celular, para ver se você tem direito de receber os 600. Todo dia você recebe uma senha, aí você, depois de 3 dias, você recebe uma senha nova, e o tempo vai passando. O estômago que não espera. Quem tem fome tem pressa. Nós voltamos, Doni. Tá certo. Daqui a pouco, com mais algumas notícias do esporte, sobre essa situação da pandemia e a briga que está agora para ver quem decide a volta ou não dos campeonatos. Tá certo, Bosco. Um abraço para você, obrigado pela sua participação. Deixa eu dar um gancho aqui, nesse momento de esporte também da nossa Rádio Mensagem, para destacar que o presidente do Sindicato dos Árbitros do Estado de São Paulo, né, que é o Aurélio Martins, que é aqui de Jacareí, ele se reuniu ontem de manhã, né, com os árbitros e também com outros setores, porque os árbitros estão preocupados com essa questão aí da falta de campeonatos, de jogos. Olha, a gente tem aqui Série A1, Série A2, Série A3, tem Sub-11, Sub-13, Sub-15, Sub-17, Sub-20, Sub-15 feminino, Sub-17, Copa Paulista, com de 70 a 80 clubes. Então é muita gente que precisa também de um olhar, que são os árbitros que atuam aí na Federação Paulista de Futebol. Esporte, informação, prestação de serviço. Jornal da Mensagem, o seu diário da manhã. 7h mais 50 minutos, 7h50. E nesta quarta-feira, aliás ontem, né, a Prefeitura de Jacareí informou que tem 38 casos confirmados de coronavírus, o Covid-19, no município. São 20 mulheres e 18 homens. 7 deles estão aí internados, 2 em hospital público e 5 em hospital privado. Os demais estão em isolamento domiciliar. O número de casos descartados, aqueles que se enquadram nas definições estabelecidas pela Organização Mundial de Saúde, mas deram resultado negativo para o novo coronavírus, foi de 157 na terça e na quarta-feira de 164. Aliás, ontem, né, eu fiquei muito satisfeito no finalzinho da tarde em relação à questão da informação. Quando a informação é clara, quando tem aí a informação, mesmo que essa informação vá realmente nos deixar mais triste, mas ela faz parte da nossa vida. Ontem de manhã, no nosso jornal, a gente recebeu várias ligações e dicas aqui do nosso setor, no nosso WhatsApp, em relação aí à cobrança de máscara, obrigação de máscara. E também ontem, quero mandar um grande abraço para a Rosa, aqui do centro de Jacareí. A Rosa ontem mandou uma mensagem legal para a gente aqui, com uma sugestão, né? E uma sugestão. Doni, por que a Prefeitura de Jacareí não dá informação para a gente em relação por bairros ou por região, para a gente saber como é que está a cidade em relação à contaminação aí do Covid-19. E ontem à tarde a Prefeitura aí, ela disponibilizou aí um boletim com os dados por bairros do número de pessoas contaminadas no Covid-19. Então, agradeço a Rosa pela sugestão e agradeço também ao prefeito Isaías por ter acatado nessa sugestão prontamente. A gente sabe que ele sempre está acompanhando o jornal, já achou interessante a ideia, já acatou e ontem a Secretaria de Comunicação já disponibilizou para a gente. Ana Lúcia Ferreira, acho que é uma boa notícia até para a gente começar a ter um mapeamento da falta de compromisso que nós estamos tendo em relação a esse isolamento, né, Ana? Bom dia. Sim, Doni, bom dia para você aí, bom dia para os nossos ouvintes, né? Que legal essa informação que você trouxe, né? A gente costuma dizer sempre que a Rádio Mensagem é o termômetro do que acontece em Jacareí, São José dos Campos. E a prova disso é justamente esse pedido, né, da nossa ouvinte. Por que não, então, exemplificar aí esses casos por bairros, né, para a gente entender como é que está o índice de identificação, de notificação. E prontamente, no mesmo dia, aí a Prefeitura divulgou essa informação. Então a gente percebe mais uma vez que a Rádio Mensagem é esse termômetro e o nosso ouvinte sempre, Doni, sempre com colocações muito pontuais e pertinentes ao tema. Muitas das vezes aí nos ajudando também a construir esse jornalismo mais participativo. Olha, Doni, eu queria dar 2 informações
nessa quinta-feira, começar falando de uma informação bacana, né, que pelo menos por enquanto aqui a gente não tem muita notícia de obra, né, como é que vai ficar essa questão de empréstimo, obras previstas, mas lá em São José dos Campos, a Prefeitura assinou contratos da linha verde para obras que devem começar ainda em 3 meses. A Prefeitura de São José assinou aí esses contratos para compra de 10 VLPs, que são os veículos leves sobre pneus, e também para a obra da linha verde, o corredor que promete aí interligar a região sul, central e leste da cidade. A previsão é de que as obras da primeira fase do projeto tenham início em 3 meses e o custo será de 55 milhões de reais. Ainda falando sobre São José dos Campos, Doni, a gente segue naquele tira o casaco, põe o casaco, como o nosso ouvinte está acompanhando aqui nos últimos dias. A Prefeitura tinha a intenção de liberar o comércio no dia 27. A Justiça não deixou, veio lá com uma liminar e proibiu o prefeito da sua intenção, né? Suspendeu o decreto do prefeito. E o prefeito foi recorrendo, e recorreu até mesmo no Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal agora negou esse recurso do prefeito Felício Ramute e manteve, né, as decisões que suspendem o decreto do isolamento seletivo, por meio do qual o prefeito de São José pretendia flexibilizar as medidas de quarentena na cidade, retomando atividades, claro, de shoppings e serviços que hoje não são serviços essenciais. O recurso foi negado pelo Supremo Tribunal Federal nesta quarta-feira, justamente pelo ministro Celso de Mello, relator do caso no Supremo. Na segunda-feira, dia 27, quando protocolou o recurso no Supremo, o Felício ressaltou que essa seria a última tentativa dele de tentar afrouxar as regras de isolamento social na cidade. Anteriormente, o prefeito já havia sofrido derrotas na primeira e na segunda instância. Agora, Doni, é esperar realmente o que vai acontecer, né? Porque ontem a gente tinha até a informação aí que pelos índices que nós temos e pela elevação dos casos, não seria possível flexibilizar essa quarentena no dia 10 de maio. Tá difícil, né, para as pessoas se manterem em casa, a situação complicadíssima, principalmente dos autônomos, pessoas que têm comércio, né, que já estão numa situação mais apertada, mais difícil, mas o governador João Dória mantém aí essa postura de, pelo menos por enquanto, não adotar essa flexibilização. Flexibilização essa que havia até mesmo foi até mesmo cogitada, né, desenhada ali, que aconteceria de forma escalonada, principalmente nas cidades que não têm muitos casos, mas pelo menos por enquanto não mais. Eu acabei de ver um conteúdo, Doni, de uma médica muito renomada, que está sempre dando entrevista, até compartilhei esse conteúdo lá no nosso Facebook da Rádio Mensagem, e ela explicava o seguinte, que a gente demorou aí 10 dias, né, um mês mais ou menos, para sair de 0 a 1.000 casos. E aí agora, conforme o tempo vai passando, a gente vai aumentando o número de mortes, e diminuindo o período em que elas acontecem. E isso, considerando o que aconteceu nos outros países, significa que a gente está chegando perto do pico. Ou seja, em menos tempo, em poucos dias, a gente tem cada vez mais mortes. Isso significa que a doença está avançando e está chegando ao seu pico de casos. Foi isso que aconteceu em outros países, na Itália, na Espanha, principalmente, na França, onde esse pico já aconteceu e depois decresceu. Então a gente está ainda na subida do pico, e isso coincide justamente com a aproximação do inverno, né, com as doenças já pré-existentes. Então, infelizmente, eu acredito que por enquanto não deve haver flexibilização aqui no estado de São Paulo. O que está havendo é justamente essa tentativa aí de criar mais proteção à população, uma vez que está cada vez mais difícil deixar as pessoas dentro de casa. E essa medida vem a partir do dia 4 de maio, tornando obrigatório o uso de máscaras em todo o estado de São Paulo. O governador João Dória, Doni, disse ontem que contava aí com decretos municipais para manter também isso em todo o estado.
Mas aí fica a dúvida, né? Isso só valeria para o transporte estadual, para linhas da IMTU, por exemplo? Não valeria para os transportes municipais? Como ficaria nesse caso a questão das máscaras? É verdade, viu, Ana? Então, justamente sobre esse assunto, né, que traz aqui a sonora, né, do governador João Dória, sobre esse assunto mesmo, como você falou. E ontem, no estado de São Paulo, deu 48% de isolamento no estado de São Paulo. Aí ele disse, olha, com esse resultado, com esse percentual, não dá nem para cogitar dia 10, dia 11 de maio, começar a liberar, com esse percentual de 48% no estado de São Paulo. Tem que ser de 50 a 70, viu, Ana? Então tá muito complicado por conta disso que você falou. As pessoas têm a necessidade de comer, a necessidade de auxiliar com suas dificuldades e tem que buscar dinheiro de algum lugar, viu, Ana? Doni, é verdade. E até, olha como a gente está numa situação dramática, né? Até mesmo para ajudar, né? Que o nosso povo é muito solidário. O pessoal que está ouvindo a Rádio Mensagem, sempre ajudando, os vicentinos, né, a cruzada de assistência, sempre ajudando a própria Rádio Mensagem, ou principalmente ajudando com mantimentos. O pessoal gosta de ajudar, o pessoal pode ajudar, mas como que vai ajudar, né, Doni? Porque ninguém pode sair de casa, né? É claro que você tem aí na sua casa um pacote de arroz, né, um pacote de feijão, um óleo, um açúcar, todo mundo tem alguma coisinha para ajudar, para doar. Mas essa dificuldade, né, o fato de estarmos todos dentro de casa, fica muito complicado mesmo conseguir chegar ainda mais às pessoas que estão precisando. A situação bastante dramática, viu, Doni, do governo do estado de São Paulo nesse momento. Lembrando que no Brasil, o estado de São Paulo continua aí disparado, sendo o epicentro do coronavírus. Tá certo, Ana. Você volta daqui a pouco com outras informações, Ana? Volto sim, Doni. Volto nessa edição ainda do Jornal da Mensagem. Grande abraço, obrigado pela participação, Ana Lúcia Ferreira, hoje em home office. Amanhã estará conosco aqui no nosso Jornal da Mensagem, trazendo informações aqui em nossos estúdios. Nós que estamos também fazendo esse revezamento para reduzir o maior número de pessoas em circulação nas ruas também. Nós vamos ao intervalo, Robin, a gente volta já depois de trazer com a sonora do governador João Dória sobre a obrigatoriedade a partir do dia 4 de maio da utilização das máscaras. O que ele vai falar sobre isso no estado de São Paulo. Já voltamos. Estamos apresentando Jornal da Mensagem. Mensagem 1470 AM. Nossa missão é evangelizar. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. 8h+4. Muito bom dia. Já chegamos à primeira meia hora de informação nesta quinta-feira, 30 de abril de 2020. Momento que a gente destaca aqui manchetes de alguns dos principais jornais que já estão nas principais bancas da sua cidade. Destacando o Jornal à Tarde. Um mês após a primeira vítima da Covid-19, a Bahia chega a 100 mortes. O Correio da Bahia destaca: Bolsonaro ataca e Rui Costa revida. Governe o país com seriedade. Tribuna da Bahia: jornalistas e estudantes baianos criam noticiário do WhatsApp para combater fake news. Jornal o Globo: Bolsonaro contraria a AGU e diz que vai recorrer contra a suspensão da posse de ramagem na Polícia Federal. Abre aspas. Quem manda sou eu. Fecha aspas. Jornal O Dia: Brasil é o segundo país em novos casos e o quarto em mais mortes nas últimas 24 horas. Jornal Extra: Witzel rebate fala de Bolsonaro sobre a Covid. Abre aspas. Pare de fazer política e trabalhe. Fecha aspas. Folha de São Paulo: saia da redoma e venha ver as pessoas agonizando nos leitos, é o que diz Dória Bolsonaro. O Estado de São Paulo: empresários convocam carreata nesta quinta-feira para cobrar a abertura do comércio em São Paulo. Correio Brasiliense: reabertura do comércio no Distrito Federal é adiada para 11 de maio.
Valor econômico: Brasil registra 444 mortes por coronavírus em 24 horas. E total vai a 5.466. O estado de Minas: Guedes compara ministro que quer ampliar gasto a batedor de carteira do governo. Jornal do Comércio: com UTIs cheias em Pernambuco, CREMEP instrui priorizar quem tem mais chances de viver. No Diário do Nordeste: Ceará registra 65 bebês infectados pelo novo coronavírus. E o Jornal 0 Hora destaca: auxílio emergencial não sacado de conta digital em 90 dias vai voltar para o governo. Jornal da Mensagem. A informação ao seu alcance. Ainda tem tempo ainda, por isso que as pessoas correm, né? Olha, quando se dá um benefício, eu acho que poderia amenizar um pouquinho, né? Dá o benefício e não estipula prazo, não. Quando se estipula o prazo, se ontem nós estávamos acompanhando filas, quando as pessoas ficam sabendo que tem um prazo para retirar esse benefício, que já não é muito, as pessoas vão ficar aí, não 5 horas da manhã na fila dos bancos. Elas vão ficar o dia inteiro na fila dos bancos para receber esse dinheiro. Então tem que ter um pouco mais de seriedade aí nas organizações e pensar realmente no ser humano. 8 horas mais 7 minutos. O Estado de São Paulo torna obrigatório o uso de máscaras no transporte público a partir do dia 4 de maio. O uso de máscaras no transporte público passará a ser obrigatório no Estado de São Paulo a partir do dia 4, como medida de contenção ao coronavírus. O anúncio foi feito ontem pelo governador João Dória, que obriga passageiros a usarem o equipamento em ônibus, metrôs e trens da Companhia Paulista de Trens, que é a CPTM. E o governador falou sobre esse assunto. Quero registrar também que a partir do próximo dia 4 de maio, e por decreto do governo do Estado de São Paulo, com a mesma validade, com o mesmo contexto, a partir do dia 4 de maio, será obrigatório o uso de máscaras no transporte público, no transporte coletivo, sob a administração do governo do Estado de São Paulo e da Prefeitura, conforme vai se referir Bruno Covas. E eu tenho certeza que essa medida será seguida também por decretos municipais dos demais prefeitos do Estado de São Paulo para tornar obrigatório o uso de máscaras no transporte coletivo. Em São Paulo, pelo governo do Estado, metrô, trens da CPTM, ônibus intermunicipais da EMTU, na região metropolitana, em todos eles, assim como nos ônibus rodoviários interestaduais, serão fiscalizados pela Artesp e todos os usuários deverão estar usando máscaras. A medida é válida também para táxis e aplicativos, sendo que a especificação disso será feita pelas prefeituras municipais, como no caso da capital de São Paulo. Estará publicado amanhã no Diário Oficial e, repito, será obrigatório a partir do dia 4 de maio. Isso vale também para todas as empresas aqui no Estado, e as empresas serão fiscalizadas pelos órgãos estaduais e municipais. Serão advertidas se percebermos e identificarmos o não cumprimento desta determinação. As empresas a quem cabe esta responsabilidade, sejam elas empresas públicas ou privadas, e depois da advertência serão multadas. Lembrando que aplicativos e táxis, todos os motoristas de aplicativo de táxis no Estado de São Paulo deverão obrigatoriamente, a partir do dia 4 de maio, estarem trabalhando com máscaras. E todos os usuários também destes serviços, táxis e aplicativos, também deverão usar máscaras. O motorista estará apto a negar a corrida ou o serviço de transporte ao passageiro que não estiver portando máscara. E a critério de aplicativo ou de cooperativas de táxi, fornecer gratuitamente, se for o caso, a máscara ao passageiro. Mas portar passageiro sem máscara em aplicativo ou táxi a partir do dia 4 de maio é infração. Assim como motoristas, todos eles deverão estar portando, deverão estar usando máscaras.
Muito bem, segundo o governador, os passageiros que não respeitarem, então, a nova regra serão verbalmente advertidos por fiscais, tá, da Artesp, né, do Transporte Estado de São Paulo, e já para as empresas a advertência será por escrito. Então, ó, a partir do dia 4 de maio da semana que vem, a obrigação de utilização das máscaras, principalmente no transporte público, aqui no caso, para quem utiliza aí o transporte da Artesp. Aí no caso aí da região ali do Alto Tietê, todo mundo vai ter que usar máscara, e não só do Alto Tietê. Mas é importante destacar que a utilização da máscara, ela só começou a ser divulgada e difundida como algo que poderia auxiliar no combate ao Covid-19, tem mais ou menos aí, vou colocar acho que uns 30 dias, que um expert aí de infectologia do mundo, não vou lembrar o nome deste infectologista, desse expert, me parece que é um asiático, eu não sei a origem de qual país dele, mas é um asiático. Ele explicou a necessidade da utilização da máscara lá atrás, isso há 30 dias mais ou menos, quando nós nem estávamos pensando em relação a essa questão do pico. Ainda estava todo mundo como loteria, né? Quando vai ser o pico, e ninguém sabe que vai ser o pico. Ele dizia da necessidade da utilização de máscara, não só, porque todo mundo vai lembrar que até o ministro anterior, e todo mundo dizia que só quem tivesse com coriza, quem tivesse com sintomas, que era para utilizar máscara. Esse era o discurso inicial. Aí depois da fala desse especialista, mudaram o discurso porque entenderam que ele estava correto. Ou seja, a máscara, ela serve para todo mundo. Não é só para quem tem a coriza, não é só para quem tem ali um desconforto, não é só para quem tem febre, para quem está espirrando, que é para a utilização de máscara. Perceberam que nós, ao falar, nós expelimos gotículas, minúsculas gotículas, e essas gotículas, elas chegam aí a 2 até 4 metros, dependendo vai até 6 metros, essa gotícula quando você conversa, quando você fala. E a máscara, ela serve realmente para auxiliar nesse processo todo de combate ao Covid-19. Me lembro também que muitas pessoas tinham até um certo preconceito com os asiáticos, porque eles sempre utilizaram a máscara, independente aí de Covid-19, né? Ou seja, se você está resfriado ou não, já utilizava aí o resfriado. Se usa muito no Japão a máscara porque lá tem muita poluição, ou tem muita poluição na China, então se usa a máscara. A máscara hoje a gente percebe que é uma questão do respeito com o outro, né? É uma questão do respeito com o próximo. E agora todas as autoridades entendem da obrigação de usar máscara. E ontem mesmo aqui no jornal a gente recebeu várias manifestações pelo nosso WhatsApp de ouvintes dizendo, olha, tem que obrigar, infelizmente tem que obrigar as pessoas a utilizarem máscaras, porque as pessoas não estão utilizando as máscaras. Então, infelizmente, tem que ser aí através de decreto, e agora vai doer um pouquinho no bolso, se caso tiver essa necessidade, para que as pessoas utilizem aí a máscara para tentar de alguma maneira reduzir toda esta celeuma em relação ao Covid-19. Então, a partir do dia 4 de maio. Outro detalhe importante que foi falado ontem pelo governador na entrevista coletiva. Dia 11 de maio, ele iria divulgar aí um cronograma de flexibilização de atividades no estado de São Paulo. Mas ontem, o percentual de isolamento social no estado de São Paulo chegou a 48%. 48% é um número muito baixo para reduzir aí o impacto do Covid-19. O estado de São Paulo tem que manter uma média de 55% até 70% na semana no estado inteiro, juntando todos os municípios, em casa, para poder aí pensar em flexibilização. Como 48% é um número muito baixo, então a situação fica muito mais complicada ainda. Tanto é que hoje, alguns comerciantes em São Paulo, na capital paulista, vão fazer uma carreata para tentar pressionar o governador do estado de São Paulo e até as autoridades a reabrir um comércio. Mas olha só que situação complicada, né? Por um lado, a questão do isolamento é o que detém o vírus, é o que segura um pouquinho esse impacto do vírus. Por outro lado, a gente já falou do impacto econômico que todos nós estamos passando. Mas é um comentário que eu sempre fiz, né?
Se nós tivéssemos cumprido, se nós cumprirmos realmente um mês de quarentena mesmo, não estique e puxa, eu saio, você volta, eu saio, não adianta nada. Ou todo mundo fica na quarentena ou não resolve. Para poder quebrar essa proliferação do vírus, aí depois as autoridades começam a olhar. Agora dá para você começar a liberar um pouquinho mais tais setores para que as pessoas possam realmente começar a sobreviver. Vamos aguardar e esperar que isso possa melhorar ainda mais. Nesses próximos dias possamos ter aí informações melhores em relação a esse isolamento social e até mesmo a questão aí do Covid-19, para que as pessoas possam ter aí um pouco mais de sol, né? De sol, de luz no final do túnel, para poder aí voltar o mais rápido possível às suas atividades, é o que todos nós esperamos e que todos nós aguardamos. Para você ter uma ideia, o Vale do Paraíba ultrapassou a marca de 500 casos positivos do novo Covid-19, do novo coronavírus, né, que é o Covid-19, e o número foi atingido ontem. E o levantamento com base em boletins divulgados pelas 39 cidades da região. São 503 diagnósticos positivos. O número foi atingido 42 dias depois dos primeiros casos da doença no Vale do Paraíba. 42, hein? Foi registrado no dia 18 de março. Então são 12 casos confirmados por dia, em média, aqui na região do Vale do Paraíba. Entre os casos positivos, nós temos 215 casos confirmados em São José dos Campos. Temos também São Sebastião, 64 casos, Jacareí, 38, Taubaté, 36, Caraguatatuba, 32 casos, formando aí a lista aqui na nossa região do Vale do Paraíba. Em relação ao registro de mortes com suspeitas da nova doença, além de 30 já confirmadas, 10 mortes foram confirmadas em São José, 10 mortes foram confirmadas em São José, 4 em Caraguatatuba, 4 em Jacareí, 4 em Taubaté, 2 em Cruzeiro e São Sebastião e também Pindamonhangaba, e um óbito em Lavrinhas e um óbito em Santa Branca. Em Jacareí, deixa eu só fazer a lista aqui em Jacareí. Ontem, né, a prefeitura soltou aí a listagem dos bairros com o Covid-19, com coronavírus aqui em Jacareí. Recebendo essa sugestão aqui da nossa ouvinte Rosa. Nós temos aqui, olha, liderando Jardim Santa Maria com 5 casos confirmados do Covid-19. Depois vem Cidade Jardim com 4 casos, Parque Itamaraty com 4, a região central com 3, o Parque dos Príncipes com 2 casos, Viraneio Irajá com 2, Jardim Bela Vista 2 casos, Jardim Pereira do Amparo com 1 caso, Jardim Colinas 1, Jardim Didinha 1, Vila Machado 1 caso, Cidade Salvador 1 caso, Veranejal 1 caso, Parque Santo Antônio 1 caso, Igarapés 1 caso, o Mirante do Vale 1 caso, Vila Romana 1 caso, o Conjunto Habitacional Marinho 1 caso, Parque Meia Lua também 1 caso, Santo Antônio da Boa Vista 1 caso, Jardim das Indústrias também 1 caso, Jardim Flórida também 1 caso e Jardim Panorama 1 caso. Então, portanto, você percebe aí que praticamente quase que todas as regiões de Jacareí foram acometidas aí com o Covid-19. Então, são vários bairros aqui de Jacareí com o Covid-19. É importante esses dados, até para a gente se precaver em relação aí, por que eu estou saindo de casa hoje, né? Quando a orientação é isolamento, é ficar em casa. Há necessidade de eu sair? Há necessidade de todo mundo ir ao supermercado? Há necessidade de 3 pessoas irem ao supermercado? Há necessidade de 3, 4 pessoas estarem num carro só para ir em tal local? Há necessidade? Então esses números servem para a gente fazer uma reflexão e tentar de alguma maneira fortalecer este isolamento social de alguma maneira, para que nós possamos passar o mais rápido possível dessa situação. Quando a gente fala em isolamento social, tem muita gente que fica bravo, mas o único remédio hoje contra o Covid-19, o único remédio que faz efeito é o isolamento, é não ter contato com o outro. Esse é o único remédio hoje comprovado pela Organização Mundial de Saúde. Os demais medicamentos que se fala
são apenas medicamentos que são ainda cogitados e falados, mas nada comprovados ainda. Então, o único remédio é você ficar em casa por enquanto. Quanto mais a gente cumprir o nosso isolamento, mais cedo a gente volta aí com as atividades normais. Então esperamos que esses próximos dias agora a gente possa realmente cumprir. Aí sim, dia 11 de maio, consequentemente, teremos aí novas informações e novidades em relação ao estado de São Paulo também. 8 horas mais 20 minutos, vamos a um breve intervalo, Robinho, e a gente volta já já com muito mais informação para você. Daqui a pouquinho a gente vai conversar sobre o 1º de maio. Amanhã, 1º de maio diferente no Brasil, 1º de maio diferente em todo o estado de São Paulo. Já já voltamos. Estamos apresentando Jornal da Mensagem. Mensagem. Esta é a melhor sintonia. Continue com a gente. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. 8 horas mais 25 minutos, 8h25, Jornal da Mensagem com muita informação para você. A gente vai dar uma passada aqui então na nossa movimentação do WhatsApp, né? Tem muita gente mandando mensagem aqui pelo nosso WhatsApp e também participando conosco os acontecimentos aqui. Deixa eu só registrar, olha, em relação aos dados de Jacareí, por bairro, os bairros que não foram citados são bairros que não foram acometidos pelo Covid-19, tá? Então, apenas os bairros acometidos aí pelo Covid-19. Também registrando aqui, alô amigos da Mensagem, muito bom dia. Ontem eu estive aqui na escola Silvio Silveira, no Santa Maria, pois foi o dia de entrega de um livro com atividades para as crianças que estudam lá. Só que eu estava usando máscara. Olha só, hein? Me senti anormal. A entrega foi rápida, mas formamos uma pequena fila com distanciamento. A funcionária da escola estava com a máscara pendurada na cintura da calça, lamentável. A gente falou sobre isso ontem, né? Você chega no local e algumas pessoas não utilizando máscara, e as pessoas acabam se sentindo desconfortável. Mas não fique desconfortável não, tá? Faça a sua parte em relação aí à utilização da máscara. Ok, muito bom dia, Doni. Aqui no bairro Cidade de Salvador, algumas pessoas não estão levando a sério. O dia todo, gente na rua, eu também junto com o marido dentro de casa, desde o primeiro dia, ele é idoso e tenho pressão alta. Nós estamos cumprindo a quarentena, estamos em casa. Também muita gente mandando aqui mensagem, já está conosco já. Então, é justamente isso. Temos que fazer a nossa parte, tá? Está sendo doloroso para todo mundo? Está sendo doloroso para todo mundo. Mas, para a gente sair muito mais forte dessa e sair melhor, essa questão dessa quarentena que a gente sabe que não tá fácil, mas é necessário, porque é o único remédio que tem do Covid-19 é justamente o isolamento social. E tem um detalhe, né? Não tem um brasileiro que desde o início estava contente com os números divulgados pelo próprio governo federal, né? Não tem um brasileiro. Todo mundo sabe que o número está subestimado. Até porque não tem teste para todo mundo. Ninguém faz teste, assim, aleatoriamente. Então ninguém sabe quem é que está com Covid-19 passando para o outro. Ninguém sabe no Brasil. Não tem teste para todo mundo. Então não adianta a gente querer adivinhar em relação a pandemia vai ser, o pico vai ser A, B, vai ser assim, assado, teremos tantos números. Não tem como ficar adivinhando, não. 8 horas mais 28 minutos. E amanhã, dia 1º de maio, né? Amanhã, dia 1º de maio, e dia do trabalhador, dia do trabalho, será diferente para todos. As grandes centrais sindicais não farão suas festas e o descanso do feriado não terá o mesmo sentido de anos anteriores. Uma grande parte dos trabalhadores passará o feriado em casa, em quarentena.
são funcionários de empresas consideradas não essenciais. E aqueles que estão na luta, na batalha de frente, também não podem, logicamente, baixar a guarda por conta do Covid-19. Então tem muita gente trabalhando neste setor também. Então este vai ser um 1º de maio diferente por conta desta situação toda. Normalmente a gente sempre acompanhava as festas e também as distribuições das grandes centrais, né, das centrais sindicais, e agora esse ano vai ser tudo diferente também. Pergunta chegando aqui: por que aqui em Jacareí não é obrigatório usar máscaras? Gostaria de entender. Bom, a nossa amiga que não se identificou ainda, agora, como o governo do estado de São Paulo já baixou um decreto, agora também, se eu não estou enganado, os prefeitos também baixam um decreto alinhando com o governador. Eu acho que é isso, tá? Então agora os prefeitos baixam um decreto alinhando com o governador para todo mundo ficar falando aí a mesma língua, tá bom? Acredito que o prefeito Isaías deva aí baixar um decreto ainda hoje, consequentemente, para que as pessoas utilizem aí o decreto. Consequentemente, algumas cidades já têm feito isso, já anteciparam. Muito obrigado. É a Ivana do Jardim Novo Amanhecer. Oi, Ivana, obrigado, viu? Mas é isso. Consequentemente, o prefeito agora deve baixar um decreto para seguir aí o andamento do governador do estado de São Paulo também em relação às máscaras. Se você ainda não tem a máscara, é importante. Hoje tem muita gente trabalhando, tem muita gente fazendo aí, confeccionando aí a máscara. A máscara caseira ajuda bastante, tá? Dá para você se proteger e proteger também o seu colega e a pessoa que está também ao seu lado. Então a utilização de máscara é uma obrigação nossa, né? Não vamos esperar decreto não para utilizar aí a máscara. Vamos esperar então a máscara. Vamos esperar também a máscara, não o decreto, para que nós possamos cumprir aí essa regra importante também. Registrando aqui, mandando aqui um abraço então para o João Soares, do Jardim do Vale. Obrigado, João, também pela sua participação conosco também. Já estamos em contato com ele, né, com o Reginaldo, né, o Reginaldo de Souza, ele que é diretor da Executiva Nacional do Sindicato dos Químicos, já está conosco para falar sobre essa luta e esse momento importante que todos nós vivemos. Reginaldo, muito obrigado pela sua atenção com a Rádio Mensagem, muito bom dia, hein? Alô, Reginaldo? Alô, Reginaldo? Perdemos o contato do Reginaldo? Perdemos, né? Vamos no intervalo então, Robinho? Daí a gente já tenta aí refazer o contato com o Reginaldo aqui para o nosso ouvinte. Até já. Estamos apresentando Jornal da Mensagem. Mensagem. Programação de qualidade é aqui. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. 8h mais 35, de volta com o nosso Jornal da Mensagem. Contato já restabelecido com o Reginaldo Souza, diretor nacional do sindicato, que já está conosco, para falar justamente sobre esse 1º de maio. Oi, Reginaldo, muito bom dia. Bom dia, Donizete, tudo bem? Bom dia aos companheiros, a todos os ouvintes da Rádio Mensagem. É um prazer estar falando com a rádio, falando com você, Donizete. Olha, nós que agradecemos. Obrigado aí por ter esse contato conosco, Reginaldo. Você é diretor nacional do Sindicato dos Químicos, é isso? Dos Químicos de São José dos Campos e região, é isso mesmo, Donizete. E região, né? Ô, Reginaldo, eu estava falando que esse dia do trabalho, o dia do trabalhador, é diferente para todo mundo e para vocês da categoria não deve ser diferente. Como é que vocês vão vivenciar esse 1º de maio, hein? Sim, Donizete, esse ano vai ser um dia bem diferente dos outros anos. Por quê? 1º de maio a gente tem feito muitas manifestações contra o governo, né? Esses ataques brutais que o governo vem fazendo em cima da classe trabalhadora. Esse ano vai ser um ano diferente, porque nós temos muita responsabilidade e sabemos como está essa pandemia no mundo todo. Principalmente no Brasil, nós temos mais de 5 mil mortes. Então a gente vai fazer, né, uma campanha, né, um ato bem diferenciado do 1º de maio. Vamos fazer o quê? Estamos com a campanha Seja Solidário, Doe pela Vida. A gente está doando, já conseguimos aí várias cestas básicas que vamos estar levando para as pessoas que estão necessitando nesse momento. Temos aqui no Banhado, na São José dos Campos, Favela Santa Cruz, temos também um bairro também em Jacareí, que é o Jardim Paraíso, que a gente vai estar fazendo a doação dessa cesta. Então vai ser um dia muito diferente de outros dias
dia do trabalho, como tem colocado em outros anos, né? Então, só repetindo, recapitulando, esse é um momento complicado para todo mundo, mas me parece que a solidariedade tem brotado no coração, não só das pessoas, mas de entidades também. O que é que o Sindicato dos Químicos programou para amanhã, então, em relação a essas cestas básicas? Por favor, Reginaldo. Isso, a gente vai fazer, essa campanha está sendo regional, tá? Onde vários sindicatos também estão apoiando, né, essa campanha, os petroleiros, metalúrgico, alimentação. Então, os sindicatos se reuniram para estar fazendo essa campanha. Acho que é um trabalho muito bonito, né, por parte dos companheiros de outros sindicatos também, que nesse momento tão difícil como está essa pandemia, tem muitas pessoas, Donizete, passando fome, necessidade, e tem muitos trabalhadores precisando de uma cesta. Então, esse momento, acho que é um momento muito importante. Hoje, conversando com o Reginaldo Souza, ele que é diretor do Sindicato dos Químicos, participando conosco, ou seja, esse dia do trabalho de trabalhador de forma diferente, mas todo mundo tem que se reinventar toda essa situação. Qual que é a expectativa de vocês em relação à flexibilização, Reginaldo, do comércio, a flexibilização da atividade econômica? Você acredita que no dia 11 de maio o governador possa liberar um pouco mais? O que vocês esperam? É assim, a nossa posição do Sindicato dos Químicos, a gente está, né, muito preocupado com esse, né, que solte as pessoas diretamente, né, que abre todas as lojas, que a gente está com uma preocupação muito grande, porque essa pandemia, estamos ainda no início dessa pandemia, então ainda não estamos ainda, né, não estabilizou ainda, estamos subindo aquela rampa, aquele gráfico, né, que a própria Ministério da Saúde tem colocado. Então a preocupação nossa é muito grande sobre isso, Donizete. Uma preocupação muito grande. E a gente tem muita preocupação quanto a isso. Então a gente pede, né, que os prefeitos, que os governadores tenham muito pé no chão para estar fazendo essa liberação do isolamento social. Então a preocupação nossa é essa, né? É impressão minha, Reginaldo, ou as atividades das indústrias químicas da nossa região não foram atingidas como as demais empresas da região? O que você poderia falar para a gente sobre isso? As empresas químicas nossas, trabalham muito com parte farmacêutica, né? Então, assim, as farmacêuticas estão trabalhando normal, Donizete, elas estão no ritmo normal, acelerado. Tem umas empresas também, tá? Que é do ramo químico, como fertilizante, que é a empresa Compass, que eu trabalho, né? Essa empresa também está no ritmo acelerado. Para você ter ideia, a empresa Compass, que trabalha na parte de fertilizante, adubo, aumentou em 68% a produção dela. Então, muitas empresas, né, estão com a produção normal. Óbvio que tem aquelas empresas, né, que já estavam no ritmo já, né, bem lento. Essas sim, a gente pediu uma licença remunerada para todos os trabalhadores do chão de fábrica, né? Alguns trabalhadores estão em home office, mas que a gente mantenha o direito dos trabalhadores, né? Porque o governo tem colocado essa MP 936, a MP 927, que vem para a 936 é redução de jornada e redução de salário. Então a gente tem negociado com as empresas químicas, essas que não estão, né, no ritmo acelerado, para que pague uma licença remunerada, né, e que não coloque essa MP 936. Ah, tá. Só reforçando então, a 936, ela se refere a quê, Reginaldo? A 936 se refere à redução de jornada e redução de salário, né? Então é assim, muitas empresas elas vêm com esse pensamento de colocar todas as MP do governo. Nós temos negociado com a empresa que ela coloca 3 MP na mesa para estar negociando. E a gente, como sindicato de frente que representa a classe trabalhadora, Donizete, a gente tem colocado o seguinte, para que não coloque essas MP como retirar de direito. Né, que mantenha o salário, né, líquido do trabalhador. Porque nesse momento dessa pandemia, Donizete, o trabalhador não pode pagar a conta. Né? A gente entende que o trabalhador também tem as suas contas para pagar. Ele tem a água, a luz, telefone, o gás de cozinha, a própria alimentação. Né? E como que o trabalhador vai bancar isso se essas MP que o governo vem colocando vem reduzindo o salário? Então a gente não pode aceitar esse tipo de ataque que vem por parte do governo. Nós temos feito uma campanha muito forte aqui no Vale do Paraíba, né, discutindo com as empresas, dialogando para que não coloque essa MP que venha retirar direito dos trabalhadores. Muito bem, hoje conversando com o Reginaldo Souza, diretor do Sindicato dos Químicos, aqui no nosso Jornal da Mensagem, falando sobre esse dia, amanhã dia 1º de maio, um 1º de maio diferente, 1º de maio que
todo mundo aí está na expectativa do que pode acontecer, mas, logicamente, a defesa de alguns direitos precisa realmente acontecer também. Aqui na nossa região, Reginaldo, tem algumas empresas que suspenderam o contrato de trabalho e outras conseguiram aí a redução do salário. As indústrias químicas, elas têm ido para que lado? Na redução de salário ou para a suspensão de contrato? Então, Donizete, como eu coloquei, essa MP, ela fala em redução, né, de trabalho e redução de salário, né? A gente tem discutido com as empresas que não coloque nenhum tipo de redução. Então é isso que é a discussão que a gente tem feito com as empresas, né? A gente acabou de sair de uma empresa aqui nas Chácaras Reunidas, a LM Pharma, que é uma empresa farmacêutica, né, que a gente representa a categoria aqui. Os trabalhadores aqui, a campanha salarial deles começa agora. Então a empresa não está querendo repassar nem a infração do NPC, que é 3,33. Então, a empresa já não quer passar nem isso. Então, para você ver que tem muitos empresários que estão aproveitando essa oportunidade diante dessa pandemia, né, para estar tirando proveito em cima do trabalhador. Então, dessa forma, a gente não aceita, Donizete, não aceita que a empresa, né, venha fazendo esse ataque em cima da classe trabalhadora. E a gente entende que o patrão, sim, ele tem que repassar o valor da infração, né, porque os empresários, eles estão usando realmente, né, dessa pandemia para tirar algum proveito em cima. Nesse momento de incerteza, Reginaldo, como é que o Sindicato dos Químicos tem conseguido frear ou até mesmo manter a estabilidade de emprego do trabalhador? Sim, é importante essa pergunta, Donizete. A gente tem muito pé no chão, porque sabemos que hoje no nosso país temos mais de 12 milhões de pessoas desempregadas, né? Mais de 24 mil pessoas desempregadas também que estão informal, pessoas que estão vendendo churrasquinho na rua, estão vendendo sorvete, bala. Então tá um caos também, a gente tem muito pé no chão para estar negociando. Óbvio que diante de uma pandemia dessa, como uma campanha salarial que nós estamos discutindo aqui hoje nas Chácaras Reunidas, não podemos chegar aqui e pedir um aumento de 10%, 8%, por mais que a inflação, né, esteja lá em cima. O que a gente precisa discutir? Pelo menos que mantenha o acordo coletivo, né, que é o aumento do NPC. Pelo menos isso, que repasse isso para os trabalhadores. E sobre essas empresas, ela tem acatado isso. A gente muito com o pé no chão, porque a gente entende que e também discutindo também, viu, Donizete, uma estabilidade de emprego que é muito importante. Então, várias empresas em Jacareí, Taubaté, Caçapava, a gente tem conseguido, né, uma estabilidade de emprego para os trabalhadores. Uma empresa em Jacareí, Solutec, por exemplo, nós conseguimos 4 meses de estabilidade. Empresa Vetia, em Jacareí também, conseguimos uma estabilidade lá de 5 meses. Então a gente vem discutindo, né, em primeiro lugar, a estabilidade de emprego, porque a economia no mundo todo vai estar um caos diante da pandemia, né, e vai ter muitas demissões. Quando você fala de 5 meses, é o período que vocês estão dando para começar a retomar a economia? Sim, é isso, essa negociação que entra, né, na mesma negociação, porque dependendo dos patrões, eles não querem dar nem um mês de estabilidade, nem um dia de estabilidade, porque eles estão com medo dessa economia que vai ser um caos. A gente entende isso também, né, tanto que na mesma negociação, a primeira coisa que a gente senta para discutir, Donizete, é a estabilidade de emprego, né, porque a gente pensa no trabalhador que ele tem, nesse momento difícil, algumas empresas, né, que fornecem o convênio médico, nesse momento tão difícil, o que mais necessita é o convênio médico, para o trabalhador e para a família. Então a gente está discutindo estabilidade de emprego em todas as empresas do ramo químico. Só para a gente fechar então, o Reginaldo, e logicamente para quem ligou o rádio agora, amanhã 1º de maio, a convocação do Sindicato dos Químicos em relação a esse 1º de maio diferente, é o 1º de maio solidário, né? Como é que as pessoas podem ajudar então nessa empreitada? Sim, a gente, Donizete, arrecadou, tá, vários alimentos, inclusive dos trabalhadores de fábrica, né? A gente colocou nos grupos do WhatsApp, a gente formou um grupo para que fizesse a doação. Então o sindicato passou recolhendo nas casas dos trabalhadores que fez essa doação. E teve muitos trabalhadores de muitas empresas químicas que fez essa doação do alimento, né? A gente sabemos também que não está fácil para o trabalhador, mas que doar 1 quilo, 2 quilos, a gente ia buscar e a gente conseguiu arrecadar só aqui em Jacareí 60 cestas básicas, né, que a gente vai atender aí muitas famílias aí, fora o que o metalúrgico conseguiu, a alimentação também conseguiu, os petroleiros também conseguiram. Então foi uma arrecadação muito bacana e vai ser um 1º de maio diferente de todos os anos que já foi feito. Para quem vocês vão distribuir esse material, esses mantimentos?
Sim, a gente já tem os lugares específicos. Temos a favela Santa Cruz, temos o Banhado São José dos Campos e temos o Jardim Paraíso, que é em Jacareí. São esses 3 bairros que a gente vai estar atendendo essas famílias que tanto necessitam nesse momento de um alimento para poder comer. Essas pessoas já estão cadastradas, Reginaldo? Sim, a gente fez um levantamento, tá? E inclusive a gente visitou essa família. Visitamos essa família, né? Tivemos contato deles, para que realmente que essa família esteja precisando, né? São famílias humildes, famílias que estão informais, que não conseguem trabalho, outras que foram demitidas das empresas, que até agora não conseguiu emprego ainda. Olha, parabéns ao sindicato aí por esta iniciativa. É um momento de solidariedade, um momento realmente que todo mundo tem que se dividir e dar um pouco que tem, né, Reginaldo? Sim, eu acho que é importante, viu, André? Nesse momento difícil, o que a gente pode fazer, eu acho que é isso aí, é pensar no próximo, né? A gente não pode pensar em si mesmo, mas sim no próximo. Reginaldo, obrigado pela sua participação conosco aqui no nosso Jornal da Mensagem. Uma ótima quinta-feira a vocês aí e um ótimo 1º de maio, hein? Obrigado, Donizete, pela oportunidade. Agradeço em nome do Sindicato dos Químicos de São José dos Campos e Região. Nós que agradecemos. Reginaldo Souza, diretor aí do Sindicato dos Químicos de São José e Região, falou conosco justamente sobre o 1º de maio diferente amanhã, com esta solidariedade de vários sindicatos, né, que estão arrecadando aí alimentos e serão distribuídos a pessoas necessitadas da região do Vale do Paraíba. 8h48, deixa eu dar uma passada aqui, Robin, antes aqui do nosso WhatsApp. Deixa eu dar aqui uma passada aqui do nosso WhatsApp. Bom dia, Doni, e a todos da mensagem. As pessoas que estão aglomeradas indo na Caixa Econômica estão indo lá na Caixa Econômica porque não funciona aquilo que o Bosco falou, né? Não tem celular, não funciona. Então as pessoas precisam também comer, então precisam do dinheiro. E a Caixa fica enrolando para depositar aí os R$600. Por isso fica aí o tumulto, porque nem todo mundo tem esse aplicativo, sempre fica fora do ar. Então, ela diz aqui que ela tem conta na Caixa há 10 anos, ela foi lá e está depositado na Caixa, mas tem gente que não tem. Então tá aí a nossa ouvinte dando aqui um relato. Também aqui mandando um relato. Bom dia, Doni. Na Lucas Nogueira Garcês, muita gente fazendo caminhada. Isso não preocupa? Isso não é preocupante? Muita gente fazendo caminhada? Aliás, essa história da caminhada é interessante, viu? Porque você pode fazer sua caminhada, mas se você faz caminhada com muita gente próxima uma da outra, então não resolve nada. Não adianta nada. Você cria já uma muvuca. E essa pergunta do nosso ouvinte dá até para responder por que os parques estão fechados. Porque não tem jeito de você controlar. Se você abre um parque para fazer exercício, para que as pessoas mantenham aí a distância, daqui a pouco está todo mundo um do lado do outro. Não tem jeito. Por isso que os parques estão fechados. Mas nas ruas a gente vê também que a situação ainda é muito complicada. Outra participação conosco aqui também. Gostaria de dizer que as pessoas que trabalham no açougue frios de supermercados precisam usar máscaras. Todo mundo precisa usar máscara. Também aqui o Gumercindo passando informação, pedindo aí que o fiscal de trânsito da prefeitura possa fazer aí a fiscalização das máscaras, né? Para quem não tiver de máscara nos ônibus. Então tá aí pedindo aí para que os fiscais possam fazer aí essa observação de sem máscara nos ônibus aqui em Jacareí também. Então, mas a obrigação no estado é a partir do dia 4 de maio, segundo aí o governo do estado de São Paulo. Vamos ao intervalo, Robin, a gente volta já, daqui a pouquinho, com a participação do João Bosco, né, trazendo aí a sua participação no esporte aqui no nosso Jornal da Mensagem. Até já. Estamos apresentando Jornal da Mensagem. Mensagem, a evangelização na medida certa. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. 8h53. Esporte. Alô, João Bosco com as informações do esporte. Vamos a mais uma rodada curta de notícias esportivas. Dissemos já que a cúpula da CBF teve uma reunião com as federações para tentar viabilizar o começo do futebol no dia 17 de maio. Por outro lado,
O retorno do futebol, por exemplo, na Itália está incerto, e enquanto a federação tenta traçar o retorno dos treinos e das competições, políticos no país são contrários à realização dos jogos. Aqui, o presidente da República, Jair Bolsonaro, parece ter um aliado nas questões esportivas durante a pandemia do coronavírus. Trata-se do treinador Renato Portaluppi, o gaúcho, que teria sido um consultor informal do presidente para questões como o retorno dos treinos e jogos no país. Eles teriam se falado na semana passada e Renato Gaúcho teria negado a ideia no momento. Após decisão do primeiro-ministro francês Edouard Philippe, que culminou no cancelamento do restante da temporada do futebol da França, o presidente do Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, se pronunciou a respeito e disse que respeita a atitude, mas gostaria de terminar o campeonato, nem que os jogos fossem realizados no exterior. Aonde? Já que a pandemia, já que o coronavírus se encontra em todos os países. Essas são as notas rápidas, mas num amplo pronunciamento dos políticos sobre a volta do futebol, que é o que está difícil para este ano. Obrigado, Bosco, pelas suas informações. A gente recebeu aqui, né? Parece que teve algum problema de trânsito ali próximo à igreja do São João, né? Ali próximo da Santa Helena com a rua São João. Parece que tem um problema de trânsito ali. A gente está checando o que aconteceu. Aliás, né, em relação a trânsito, naquela entrada da Euriale Jesus Zerbini, a estrada que liga Jacareí a São Silvestre, e também ali a Dom Pedro, naquele trecho ali, na semana passada eu já vi um acidente ali. E hoje de manhã também já tinha outro acidente. Eles arrumam aquele guarda-rail, eles conseguem consertar o guarda-rail e no dia seguinte tem sempre um carro, um caminhão que desce ladeira abaixo naquela estrada da Dom Pedro com a Euriale Jesus Zerbini, né? Ou seja, na rodovia Dom Pedro no sentido São Silvestre. Então hoje de manhã já tinha uma muvuca ali de um caminhão praticamente quase que destruído naquele trecho ali. Desde que foi liberado aquele trecho entre a Euriale Jesus Zerbini e a entrada da Dom Pedro, próximo ali do Banco do Brasil, né? Próximo àquele antigo ADC, né, do Banco do Brasil, a ABB, aí indo para São Silvestre, para quem é um pouco mais antigo, já sabe. Desde que liberaram aquela entrada, a gente já falava sobre isso, e vários caminhões passam direto ali, vão passar ali na Estrada Velha, que liga Jacareí a São Silvestre. Vários caminhões passam direto. E, aliás, até um ônibus uma vez também foi vítima deste abarroamento. E hoje mais um caminhão passou direto e, graças a Deus, não teve vítima fatal. 8h56, Ana Lúcia Ferreira de volta com as informações. Oi, Ana. Pois não, Ana? Oi, Doni. De volta aqui para fechar essa edição do Jornal da Mensagem. E os trabalhadores da empresa Ford, da fábrica da Ford em Taubaté, aprovarem em uma assembleia que aconteceu nesta quarta-feira um acordo de layoff, que é aquela suspensão temporária dos contratos de trabalho, e também aprovaram a redução de salário proporcional à diminuição de jornada. Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté, o acordo vale pelos próximos 3 meses e define a remuneração mensal de 90% do salário líquido dos trabalhadores. Durante maio e julho, será aplicado layoff e em junho a jornada será reduzida em 25%. A proposta foi votada no site da entidade. Foram 589 votos, sendo 96 deles favoráveis à proposta. Segundo o sindicato, os itens de acordo buscavam resguardar a saúde, postos de trabalho e também a renda dos funcionários durante a crise provocada pelo novo coronavírus. Tá certo, Ana, obrigado pela sua participação conosco. Amanhã a Ana Lúcia estará aqui em nossos estúdios fazendo o nosso Jornal da Mensagem. Obrigado pela sua participação, bom descanso, Ana. Para você também, Doni, bom trabalho aí, eu continuo aqui em home office. Grande abraço, obrigado aí pela sua participação conosco no Jornal da Mensagem. E ontem à tarde, não tem jeito, né? Chega nesse período, o inverno e outono, e logicamente a questão das queimadas começam já a aparecer. E ontem, ali próximo do Leve, ali do lado do SESI, tava uma fumaça, tava um fogaréu ali naquele trecho ontem à tarde, por volta das 13h30, terrível, e parece que já começou. Ou seja, infelizmente as pessoas não têm essa consciência. Então estava uma fumaça terrível naquele trecho ali, e a gente já chama a atenção
que, olha, podem denunciar, hein? Quem ver alguém ateando fogo aí nos matos, pode ligar para o 190, que é da polícia. Focos de incêndio, até mesmo fumaça suspeita, pode acionar aí o corpo de bombeiros, que é 193. Não dá, viu? Porque tem muita gente com problemas respiratórios e acaba sofrendo ainda mais nesse período que nós estamos entrando já no inverno, né? Estamos no outono, mas logo logo estaremos no inverno também. E uma boa notícia para a Biblioteca Municipal de Jacareí, que a Biblioteca Municipal de Jacareí é a 5ª colocada em concurso estadual de acessibilidade e vai receber um kit de equipamentos de tecnologia acessível. Lembrando que a biblioteca está fechada, né, por conta aí da quarentena, a Biblioteca Macedo Soares, mas recebeu aí essa boa notícia e foi contemplada aí com um kit de equipamentos de tecnologia acessível após ficar na 5ª colocação no concurso estadual de bibliotecas acessíveis. Para quem não conhece, a Biblioteca de Jacareí fica ali na Avenida 9 de Julho, 215, no centro, do ladinho do Parque dos Eucaliptos, portanto, do lado do Parque dos Eucaliptos. A Biblioteca Macedo Soares hoje tem 111 anos, foi fundada no dia 8 de setembro de 1908. E amanhã, dia 1º de maio, um 1º de maio super diferente, né? 1º de maio super diferente. E a gente destaca, então, os trabalhadores que estão em casa e quem está aí nessa quarentena, aguardando aí passar todo essa muvuca toda. E mais grande parte dos trabalhadores que estão em casa em quarentena, outros funcionários de empresas consideradas não essenciais, e aqueles que são essenciais estão trabalhando, aqueles que não são essenciais estão em casa. O dia do trabalho amanhã será logicamente, de muita expectativa, né, por conta dos trabalhadores. Mas também é um dia muito especial para todos nós aqui da Diocese de São José dos Campos, porque nós teremos amanhã a comemoração dos 39 anos da Diocese de São José dos Campos. A Diocese que foi fundada no dia 1º de maio de 1981, né? 1º de maio de 1981, a Diocese de São José dos Campos, com a sua missão evangelizadora e também pastoral. 39 anos da Diocese de São José dos Campos, e amanhã nós teremos aí a missa presidida pelo nosso bispo Dom César, amanhã de manhã. Fechamos o nosso Jornal da Mensagem e estaremos de volta daqui a pouquinho às 10h30 da manhã e depois ao 12h15 com o programa Falando de Vida. Um grande abraço, obrigado pelo carinho, obrigado pela sintonia, fiquem todos na paz. Tchau, tchau. Você acompanhou o Jornal da Mensagem.